Avatar, Dança com Lobos e O Último Samurai, mesmo sendo 3 filmes de muito sucesso, têm o mesmo roteiro. Mesmo em realidades diferentes, ou até muito diferentes, esses 3 filmes têm exatamente a mesma história. Em resumo, eles são sobre um soldado que tem que lutar contra um povo com outra cultura, outras línguas. Mas uma vez que esse soldado entra em contato com essa cultura, ele se apaixona por ela, e aí junto dela passa a lutar contra o seu antigo exército. Mas não só nesse panorama geral, as 3 histórias elas se assemelham também em detalhes muito específicos. Em todos os 3 filmes, o protagonista se apaixona por uma mulher da outra cultura. Essa mulher acabou de ter uma perda muito importante da família dela, e essa perda foi acarretada pelo exército do protagonista. Os 3 filmes têm exatamente essa situação, isso é só um exemplo de como eles são semelhantes. Então, para começar, um panorama geral dos 3 filmes, para caso você não saiba qual que é a história de algum deles. Dança com Lobos, de 1990, conta a história do tenente John Dunbar, que é designado a prestar serviço em um forte na fronteira com os índios Sioux. Durante essa prestação de serviço nesse forte que estava meio abandonado, ele entra em contato com esses índios, se apaixona pela cultura e passa a lutar do lado dos índios contra o seu antigo exército que ele servia. Em O Último Samurai, 2003, o capitão Nathan Algren é designado a uma missão de treinar o exército japonês a lutar contra os samurais. Aí ele é capturado pelos samurais e passa a lutar do lado dos samurais contra o seu antigo exército. E Avatar, de 2009, é sobre um ex-soldado, um ex-fuzileiro, que é designado aí para esse planeta chamado Pandora, para conhecer os costumes de uma população alienígena local, que são os Navis. Ele passa a aprender a cultura deles, se apaixona pela cultura deles e luta do lado dos Navis contra o seu... Já devo entender, né? Mas vamos por parte. Lembrando sempre que isso é uma análise minha, então talvez eu tenha deixado alguma coisa passar. Se você acabar percebendo algo que eu não mencionei no vídeo, deixa nos comentários. Você fala, nossa, olha, ele é igualzinho isso também, eu nunca tinha reparado. Comenta aqui embaixo. Enfim, vamos para o nosso vídeo. As 3 histórias são contadas através de uma narração do protagonista que vem do seu diário. I am beset by the ironies of my life. Most of our progress has been built on the basis of failure rather than success. Em O Último Samurai Dança com Lobos é um diário escrito que os protagonistas têm, eles fazem desenhos, inclusive os desenhos são muito parecidos. E em Avatar, caso você já tenha assistido, vocês lembram que tem um diário falado do Jake Sully. So, here I am. Doing science. Então logo de cara a gente já tem a mesma maneira de contar a história. E outra coisa muito interessante é que os 3 filmes têm o protagonista com a perna machucada. O Dança com Lobos começa com o John pra amputar a perna dele e ele foge, ele não deixa que amputem. O Último Samurai, Nathan Algren, ele já manca um pouco, ele é ferido na batalha e no final ele usa uma bengala, então ele realmente sai muito prejudicado na perna. E Avatar, o cara nem usa as pernas, ele é um cadeirante, né? Logo no início a gente já vê nos 3 filmes que eles são soldados que estão muito desiludidos com a guerra, eles já não veem muito gosto naquilo, eles já não veem inclusive sentido naquilo. E aí, nesse primeiro momento de apresentação dos personagens, é imposto a eles a missão de ir em contato com um outro povo. Essas 3 missões têm um fundo monetário. This little gray rock sells for 20 million a kilo. That's the only reason. Os 3 exércitos que designam os nossos personagens principais querem explorar a terra que tem o selvagem. Então, a gente é apresentado a diversos planos da natureza, de exaltação realmente daquele ambiente maravilhoso. E a gente já vê ali uma relação do personagem com a natureza, com a ecologia. O John Dunbar fica muito bravo que o carroceiro que tá levando ele até o forte tá poluindo ali a natureza. Você vê que ele tem uma relação muito forte com o lobo, com o passar do filme. Em Avatar isso aparece muito forte também, quase que literalmente, porque eles têm uma conexão direta quando eles conectam o cabelo com os animais, com eles mesmos. E aí, logo de cara, a gente já é apresentado a selvageria, a brutalidade dos selvagens, desse povo que ele vai lutar contra. O Nathan conta que os inimigos escalpelavam, assim como a gente vê os índios escalpelando em Dança com Lobos. O Coronel Miles, em Avatar, conta da selvageria dos selvagens. E a gente é apresentado como eles são monstruosos, como eles são inimigos mortais que devem ser eliminados. E aí, em um primeiro momento, numa primeira missão,
eles são separados do exército deles e ficam isolados por alguma razão. E agora eles estão sozinhos, eles só têm eles mesmos contra o inimigo. E aí já surge um primeiro momento de contato com esse inimigo em que ele demonstra bravura. Olha nessas 3 cenas como que a personagem demonstra a sua bravura, como ele se impõe pro inimigo e como o inimigo percebe isso. Surge uma hipótese do nosso personagem principal ser um tipo de escolhido. Em Dança com Lobos, os índios acham que talvez ele seja um enviado divino ou até uma própria divindade. Em Avatar, eles levantam a hipótese de repente ele ser um escolhido pela Nowhere, não lembro agora, mas é tipo a mãe natureza ali daquele planeta. E aí, o nosso protagonista entra em contato com a vila dos selvagens, ele entra no habitat deles. Então a gente já tem esse primeiro contato com a população local. A gente vê os costumes deles, a gente vê as crianças, a gente vê os guerreiros e a gente é introduzido a mesma personagem nos 3 filmes, que é um guerreiro forte e poderoso que logo de cara se nega a aceitar esse forasteiro, esse exterior, não confia nele, é bravo e que eventualmente vai virar um super amigo do nosso protagonista principal e muito possivelmente morrer na última batalha. A gente é apresentado para a mesma personagem dos 3 filmes do mesmo jeito. E não só isso, quando eles entram em contato com essa nova vila, com esse novo habitat, eles quase que de cara já se interessam por uma mulher ali dessa vila. A mulher que o John Dunbar se interessa acabou de se tornar viúva, porque o exército dele matou o marido dela. A mulher que o Nathan Algren se interessa acabou de se tornar viúva também, porque o próprio Nathan matou o marido dela. E a mulher que o Jake Sully se interessa acabou de perder a irmã, porque o exército do Jake Sully massacrou. E que, eventualmente, ao longo do filme, nós já sabemos, elas vão achar um substituto para essa perda, que é o nosso querido protagonista. E aí eles estão imersos nessa nova cultura. Eles já estão afastados do exército antigo, enfim, tem mais contato com a natureza, a gente tem planos de exaltação na natureza de novo. E aí tem uma cena muito parecida que eu quero que vocês vejam. Tá uma cena aí pra vocês conseguirem comparar. E aí, a gente é apresentado a um inimigo em comum, que não pertence ao exército do protagonista, mas que é financiado pelo exército do protagonista. No caso do Dança com Lobos, são a tribo Pawnee, que usam os moicanos, e no caso do Último Samurai, são os ninjas. E aí o protagonista, quando ele vê essa outra tribo, que não é o próprio exército, então ele não tem um peso muito forte de lutar contra, ele quer ajudar essa nova população local. Aqui, eles já começam a ganhar confiança, eles já começam a realmente desenvolver esse companheirismo com essa tribo, com essa cultura, com esse povo. E a gente tem cenas muito parecidas, eu vou deixar vocês olharem, em que eles realmente estão ali tentando trocar os seus costumes, sua cultura através da língua, tá tentando aprender a língua nativa e ensinar a sua língua primária. I'm John Dunbar. John Dunbar. 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 John Dunbar. John Dunbar. I'm Ogren. Ogren. Aluglen. 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 Right, Ogren. Aluglen. Aluglen. Nobutada. Nobutada.
마고지로. Magojiro. Neytiri. 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 Então, eles ganham confiança dos chefes da tribo, das pessoas daquela tribo, por tudo que eles já estão desenvolvendo, essas trocas de língua, de costumes, de cultura. Os nossos 3 protagonistas são levados a um local belíssimo da natureza, repleto de beleza natural. The tree of voices. The voices of our ancestors. I come to this place of my ancestors. Aqui vocês já conseguem ver realmente que o protagonista tá mudado. Ele já não vê mais tanto sentido, ele já tem muito apreço por aquele povo. A gente começa a perceber essa aproximação e essa auto-identificação com a outra cultura através de costumes que o nosso protagonista antes não tinha, que agora tem. Eles já estão completamente apaixonados pela outra identidade, pela outra cultura. E a partir disso, eles acham algo para lutar por. Algo que eles já não viam sentido antes, eles começam a ver agora. Eles acham uma motivação, eles realmente têm algo para lutar por. Então eles ficam com a mulher dessa tribo, porque eles já pertencem tanto àquilo, que já não é mais um conflito realmente. E eles juntam coragem e contam que o seu antigo exército vai vir atacar e tá planejando atacar eles. A gente realmente tem nesse momento um marco dessas histórias que é: agora, realmente, a nova personalidade deles faz tanto sentido que eles se voltaram contra o seu antigo exército. No Dança com Lobos e no Avatar, a população local realmente percebe que ele é o escolhido, porque ambos os protagonistas domam o indomável. Então, o John Dunbar é capturado, então ele tem ali um conflito direto com seu antigo exército, e no Avatar e no Último Samurai, literalmente tem uma batalha contra o seu antigo exército, em que o protagonista luta do lado, agora, dos seus novos aliados. Nessa batalha, esse novo amigo, que antes não gostava do protagonista, acaba sendo morto na frente do protagonista. Aquilo é um peso muito forte, mas o protagonista também tem uma compensação, que é: ele mata o seu antigo oficial e cria esse rompimento total com quem eles antes eram. Agora, o John é o Dança com Lobos, o Nathan é um samurai e o Jake Sully é o Avatar. Acontece que o final das 3 histórias, embora elas tenham corrido totalmente iguais até aqui, é diferente. No Dança com Lobos, aparece nos letreiros finais que 11 anos de guerra depois, os últimos índios Sioux se rendem. Então eles perdem a guerra, mas não nos é mostrado. No caso do Último Samurai, a gente vê eles perdendo a guerra, nos é mostrado, só sobra o Nathan, mas ele muda a mente do Imperador. O Imperador vê realmente a merda que ele fez. E em Avatar, eles ganham a guerra, isso nos é mostrado, eles expulsam os seres humanos, e ele fica com a Neytiri, sua esposa, na tribo, no novo corpo do Avatar. Então aqui eu deixo uma reflexão minha para esses 3 filmes, que eu gosto de pensar neles como um tipo de sequência. Por que essa história se repete tantas vezes? Porque essa é a história da humanidade. A gente odeia aquele que a gente não conhece. A gente quer o território dele, a gente não gosta dos costumes deles porque não são os nossos. A gente repudia o estranho, a gente repudia o diferente. No Dança com Lobos, o protagonista é ferido, ele perde a guerra e tem que escapar. No Último Samurai, que é um pouco depois de Dança com Lobos, o protagonista é ferido, ele perde a guerra, ele passa a mancar, mas ele consegue voltar para sua tribo. E em Avatar, nós, já num futuro gastos, já nem podendo mais andar, a gente ganha dessa guerra nossa, a gente ganha esse conflito interno, expulsa os nossos antigos preconceitos e a gente consegue se reerguer e seguir a nossa vida em um futuro promissor, longe desse preconceito, dessa aversão pelo novo. Eu espero que, eventualmente, nós venhamos a ser como um Avatar.